vai libertar todo aquele que nele crê. Glória a Deus. Obrigado, meu querido. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém, irmão? Todos estão alegres? Diga amém. Sei que a igreja, mediante a tanta circunstância, mas ainda consegue sorrir. A igreja é o único órgão que consegue se alegrar ainda no meio de tanta tristeza. Mas deixa eu perguntar, quem está alegre aqui nessa noite? Glória a Deus, amém? Quero agradecer ao pastor Isaac, a todos os obreiros, pastores que o acompanham, que têm confiado mais uma vez este microfone em nossas mãos nesse dia de hoje. Confesso, pastor, que eu vim para cá hoje um pouco tremendo. Porque a responsabilidade é muito grande, irmão, de nós ministrar a palavra de Deus ao coração da igreja. Aos amados que estão em casa, os amados que estão nos assistindo, a igreja que está presente nessa noite, neste lugar. Mas eu quero dizer algo para os amados nessa noite. Deus tem uma palavra para você. Você não vai sair daqui hoje de mãos vazias. Deus tem algo sobrenatural para a tua vida nessa noite. Deus tem algo muito além do que você imagina nessa noite para a tua vida. Deus nessa noite, irmão, quando o pastor me fez o convite, confesso, eu estava preparando uma mensagem. Eu falei, você vai sentir um confronto em você. No meio dos caos que nós estamos nessa noite vivendo, passando, atravessando. Eu sou um vencedor. A igreja é uma vencedora. Nós estamos aqui para dar o brado de alegria, para que todos possam saber que Deus, Ele é Deus dessa terra ainda. Deus, Ele está no controle da nossa vida. Mesmo mediante a tantos choros, lágrimas, tristeza, notícias que vêm abalar a nós, mas ainda Deus consegue nos fazer sorrir. Deus ainda consegue arrancar lá do fundo do nosso coração uma alegria constante e que não tem como terminar, porque nós esperamos nele. E a igreja sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Existe alguém que chorou e disse, pastor, mas esse corona é de Deus? Eu falei, se é de Deus eu não sei, mas que ele permitiu, mas ele está no controle. E eu vendo o pastor falar, até da pastora Cirira, senti na pele isso aí, irmão, não é fácil. Porque ontem nós perdemos alguém da nossa família. E foram os amigos também perto. E a bala mexe com a gente lá dentro. Mas o Senhor tem uma palavra de conforto para nós. O Espírito de Deus nos conforta. É isso que eu quero que os irmãos entendam. É Deus falar lá dentro de nós e nos confortar. É nos manter de pé. Você não está morto, você está vivo. Eu tive uma experiência ontem, essa semana, a última vez que eu preguei, eu pedi oração para minha mamãe. Quem estava aqui que lembra que eu pedi? E eu falei que a minha mamãe ela está com depressão, esquizofrenia e mal de Alzheimer. Diga glória a Deus. Não, diga glória a Deus, irmão, por favor. Porque nós temos que agradecer a Deus por tudo. E eu falei assim, a qualquer momento vou ouvir o telefone tocar e alguém vai falar assim para mim, uma das minhas irmãs, a mãe está melhor. E eu fico dentro dessa visão. Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Você não está vendo, contemplando, mas você não está vendo, mas você espera que vai, porque você sabe que Deus pode fazer e Ele é Deus fiel para cumprir com a sua palavra. E essa semana eu cheguei na casa do meu pai, vendo meu pai cuidar da minha mãe, num carinho muito grande, um amor tremendo. E eu fiquei surpreso com aquilo.
Só que ele sufocou ela, de tanto carinho, de tanto amor, ele estava sufocando ela. Ela não podia tomar banho, ela não consegue tomar banho sozinho, porque ele ia lá, cuidava dela, dava banho nela. Ela vai comer, ele põe na boca dela. E ele começou, o carinho foi tão grande, o amor, o cuidado com ela, que ele vedou ela das coisas. E ela ficava só sentada no sofá, não comia, não queria andar, e só de cabisbaixo. E eu cheguei essa semana na casa dele e falei: pai, esse quadro tem que ser mudado. E eu falei: o senhor me perdoa, mas o senhor está sufocando a mãe. Aí eu expliquei para ele a situação. E aí eu falei: pai, você vai ver a mãe hoje andar, ela vai até a pia, ela vai lavar louça. Coisa que deve ter na faixa de uns 2 anos para 1 ano e meio que a minha mãe não lava louça. E ele começou a olhar para mim assim, que ele entendeu ou não entendeu. Eu falei: ela vai andar agora, ela vai até a pia, vai lavar os copos, o senhor vai ver ela andar e lavar. Daí eu falei: mãe, levanta do sofá agora. Ela levantou. Eu falei: anda, ela andou. Aí eu coloquei uma cadeira na frente dela, ela desviou da cadeira, eu puxei mais para perto de novo para atrapalhar ela desviou da cadeira, eu pôs de novo, ela desviou da cadeira. E ela foi até a pia, pegou o copo na mesa, lavou os copos e voltou para o sofá depois para sentar, sem ninguém pôr a mão nela. E meu pai, a lágrima rolou, ele chorou. Eu falei: pai, nós temos que acreditar. Existe uma palavra em nossa boca de poder. E nessa noite eu quero que você profetize bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu projeto, teus negócios, teu sonho, aquilo que você quer que Deus faça. Olha, irmão, profetiza bênção. É bíblico. Você que está em casa, irmão, profetiza vitória. Abre a tua boca para direcionar uma palavra de bênção para a vida de alguém, para a tua própria vida, para os teus negócios. Eu vou perguntar de novo: quem está vivo aqui, irmão? Tem gente viva aqui? Olha para você, irmão, diz: você não está morto, você está com vida. Eu falei: pai, a mãe está doente, o senhor não. Meu pai, eu não vi mais meu pai durante uns 2 anos, irmão. Eu não vi meu pai falar assim: olha, eu estou com desejo de comer uma coisa, uma carne, sei lá, chupar um sorvete, comer uma pipoca. Não, ele parou de viver para viver a vida dela. Eu falei: a partir de hoje o senhor está curado. Quem está doente é o senhor. Ela está doente, mas da mente, não do corpo. Mas ela vai continuar fazendo as coisas dela. E tem pessoas que estão assim, irmão, nesse dia de hoje. Ela está vivendo o próximo. Não, viva você, você tem que estar bem para poder cuidar daquilo que Deus te colocou em tuas mãos. Eu quero a tua família, então cuida. Mas você precisa estar bem primeiro. Você precisa estar de pé, você precisa estar vivo para contemplar e viver aquilo que Deus tem preparado para você nesses tempos. É tempo de dor, sim, tempo de tristeza, sim, tempo de angústia. Mas a Bíblia vai nos trazer várias histórias em relação a isso. E eu quero te convidar a você a abrir a sua Bíblia nessa noite. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas. No seu capítulo 7. Uma passagem bastante conhecida. No seu versículo 11. A Bíblia tem um Salmo 30 e o verso 5, ele diz assim: o choro pode durar uma noite. Aqui está falando de tempo. Pode durar uma noite, um instante. Aí diz: mas a alegria, ela virá pela manhã. Talvez você entrou aqui chorando, mas por algum minuto, algum momento, você vai sair daqui hoje se alegrando. Talvez você entrou aqui hoje sem esperança. Talvez alguém em casa está sem esperança, sem alegria, sem motivação até. Mas ainda hoje Deus vai alegrar o teu coração. O capítulo 7, versículo 11, a palavra de Deus diz: e aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, com ele iam muitos dos seus discípulos, uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho de um único de sua mãe, que era viúva,
E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Até aqui. Às vezes, irmão, eu começo a ler a Bíblia. E essa semana, quando o pastor me fez o convite, que eu estava preparando uma mensagem, eu estava falando com Deus, o Senhor nos confronta de uma forma que às vezes nós não entendemos. Como, pastor? Eu vou tentar passar o que Deus colocou no meu coração. Como dentro de um quadro desse, numa situação dessa, de uma mulher dessa, Jesus olha para a mãe e diz: não chores. Como não chorar a perca de alguém que você é teu? Eu vi o pastor se emocionando quando chorou, pastor, né? Quando você ouviu que você vai perder a sinira, deu uma balançada. Oh, meu Deus, vou perder, será? O sentimento, a nossa mente vai longe. É alguém nosso, é algo nosso. Eu sei que muita gente perdeu, irmão, muitos familiares, amigos, companheiros nesse tempo, nessa temporada. E como não dizer, não chores, não sinta. E Jesus olha para uma mãe que ele vem vindo com a multidão. A mãe vem saindo da cidade com seu filho dentro de um caixão, chorando. Uma multidão ali o seguia, acompanhava o cortejo. Creio comigo que aquela mulher era muito amada, ou aquele menino era muito amado, porque a Bíblia diz que uma multidão estava com ela, saindo da cidade. A mãe ia enterrar o seu filho único. E como nós bem sabemos, como já ouvimos muitos pregarem, já conhecemos a história, todo sonho daquela mãe estava indo agora ser enterrado, porque a mulher era viúva, só tinha o seu único filho homem. O sonho daquela mulher, daquela mãe, estava sendo enterrado agora. Dentro dela estava a dor, a tristeza, a angústia, o questionar: porque o meu filho, Deus? Porque logo o meu filho, o único que eu tenho. Ou será que alguém aqui não teria esse sentimento? Ia questionar Deus de alguma forma, pastor. Porque logo o meu filho, o único que eu tenho. Agora a mãe está saindo chorando. Dentro do seu coração estava estancada a tristeza. E não era uma tristeza passageira não, porque aquilo ia durar muito tempo. Para ser esquecido, menino, ou esquecido não. Pelo menos amenizar a dor da perca de alguém. Somente do seu filho único. A mãe estava levando sobre si a angústia, a tristeza dentro dela. Mas o bom de toda a história é que Jesus nunca deixa a sua igreja só. Uma coisa é certa, nós não estamos sozinhos. É bom a gente ter esse sentimento? Não, é bom a gente saber que nós não estamos sozinhos. Pastor Isaac, o senhor não está sozinho. Amados irmãos que estão em casa, que estão na igreja, nós não estamos sozinhos. Quando eu falo isso, irmão, é para você se sentir confortável. É Deus falando para a gente assim: olha, fica confortável aí, porque o vento está batendo, mas você não está sozinho. Dá para você se sentir confortável nessa noite? Que Deus está confortando alguém aqui hoje, irmão. Dá para você se sentir confortável, você que está aqui no meu lado esquerdo, irmão. Você não está sozinho, irmão, a senhora não está sozinha. Você que está em casa, irmão, vocês não estão sozinhos. Ah, pastor, mas está difícil, eu sei, mas vocês não estão sozinhos. Difícil por difícil, irmão, a Bíblia vai mostrar dificuldade de todos os lados. Mas o importante é que a igreja, eu, você, nós não estamos sozinhos. Isso me conforta, isso me traz força, isso me traz ânimo, isso me deixa de pé, isso me deixa animado. Porque eu sei que eu posso contar com alguém. Talvez alguém olhe aqui na igreja e diz: mas pastor Tony, eu não posso contar com o senhor. Tudo bem, eu moro longe, estou distante. Poucas das vezes a gente consegue chegar na igreja, até por causa da pandemia, a distância às vezes nos impede. Mas tem alguém mais perto.
Talvez o pastor Isaac não vai poder socorrer todo mundo na igreja, mas tem alguém que está mais perto. Tem alguém que o celular está 24 horas ligado. Tem alguém que está disposto a 24 horas, na hora que você clamar, ele vai te ouvir. Ele vai te atender. Tem alguém que olha para a minha dor e olha para a sua dor, que ele está olhando e está dizendo: eu já vou chegar lá. Eu vou chegar aí, calma aí, filho. Eu vou chegar aí, calma aí. Está doendo, mas ele está dizendo: eu vou chegar aí, calma aí. A mãe vai saindo com o seu filho, a angústia, ela já triste demais, o coração abatido, estava daquele jeito, irmão. Não existe nem palavra para descrever a tristeza daquela mãe. Mas Jesus vem, com a íntima compaixão, ele olha para aquela mãe, que eu creio que ele olhou para o coração dela, contemplou tudo que tinha lá dentro. Tristeza, angústia, talvez sentimento até de morte, de querer até mesmo fugir, sumir agora até porque não sobrou nada. O meu sonho foi tudo de água abaixo. Aí Jesus olha para ela e diz: olha, não chores. Mas eu não vi ela questionar a Bíblia. Mas eu fico perguntando como Jesus disse: não chores. Ela não conhecia Jesus. Nós conhecemos Jesus. Quem conhece Jesus aqui? Aquela mulher, ela não tinha intimidade com Jesus. Não. Talvez ela poderia ter ouvido falar dele, mas ela não conhecia Jesus. Aí Jesus olha para ela e diz: não chore. Como não chorar? Como não lamentar? Mas Jesus veio de encontro. Foi assim, ó. Deus está vindo de encontro hoje para a sua vida hoje. Talvez está dizendo: está demorando. Não, irmão, o menino morreu, o menino foi colocado dentro do caixão, foi feito o cortejo já está a caminho do cemitério para o sepultamento. Ei, mas Jesus chegou antes dele ser enterrado. E ainda que tivesse sido enterrado, Jesus tirava da cova lá e fazia o menino ressuscitar. Dá para você entender o que Deus hoje tem para a tua vida? Você pode até pensar que morreu, que acabou, que é o fim, mas Jesus veio hoje para mudar a sua história. Esse teu sonho ainda, esse teu projeto ainda não morreu, não está morto não, está só apenas adormecido. Jesus hoje vai mudar a sua história. Tem lutas, tem dificuldades, irmão, batalhas sobre as nossas vidas, que ficam as marcas. Essa semana, ou melhor ontem, eu tenho um vizinho, e eu vi uma briga de um casal. Triste. Viveu o tamanho astuto do diabo, a luta para acabar com a família. E a gente olha os destroços da situação, conseguimos refletir e ver pelos destroços que a gente estamos vendo, imaginar o tamanho que foi o vento. Você andando na rua, às vezes nós nos deparamos com algumas casas abandonadas. Outras, alguma casa abandonada, queimada de fogo. Você vê só as marcas da fumaça queimada, e aí nós conseguimos imaginar. Falar, tamanho, pelo destroço que nós estamos vendo aqui, tamanho foi o vento que passou nesse lugar. É assim ou não é? Nós não somos diferentes. Às vezes nós nos deparamos com alguns irmãos, e nós olhamos para os irmãos, nós conseguimos detectar nele que o vento foi tão grande pelos destroços que nós estamos vendo nele. Desânimo, sem graça, sem fé. É os destroços do vento, da luta. O vento passa, o ventaval, ele sai quebrando tudo, levando tudo. E quando o vento passa, quando aconteceu uns domingos, um mês atrás, que nós vinha vindo para cá, a gente se deparou com uma tempestade, chegamos aqui, não estava chovendo. Mas da Cumbica para lá, estava uma chuva fora do normal. Eu cheguei aqui atrasadíssimo, quase no final do culto. Falei, pastor, eu enfrentei 5 enchentes para chegar aqui. Quando nós voltamos, os destroços que nós vimos, eu falei, se eu não tivesse pegado a chuva para vir, eu não ia acreditar que tinha caído uma chuva aqui. Pelos destroços que nós encontramos no caminho. Carro cheio d'água. Pessoas tirando água de dentro das suas casas. Caixa de água que saiu voando tampa. Telha que voou, que o vento levou. As marcas ficaram. E aí nós conseguimos contemplar o tamanho do vento que se passou.
Isso acontece com a gente. As marcas ficam. E elas são denotadas pela vida de quem está olhando pela gente, olhando para nós. Mas Jesus vai mudar esta visão. Essa marca que está em você, Jesus vai mudar ela hoje. Jesus vai mudar essa história. Tem pessoas que entram aqui com cabisbaixos, tristes. Pai, eu perdi fulano, eu perdi ciclano, eu perdi alguém da família. Mas Deus vai mudar essa história. Entenda que Deus está no controle de tudo. Quando nós entendemos isso, irmão, nós tomamos para nós. E isso traz um conforto, porque Deus o levou. Sim ou não? Amém, Deus levou. Então tem que haver um conforto dentro de mim. Eu preciso me alegrar. Jesus veio para nos alegrar. Ele vai te alegrar. As marcas dos destroços, da tristeza, da angústia. Como aquela mulher estava, aquela mãe, com o seu cortejo indo ali sepultar. O Senhor arrancou de dentro dela com força. Jesus disse, não chores. Essa palavra já parece uma afronta. Não chores. Para. Hoje Jesus está dizendo assim, eu vim para arrancar a sua tristeza. Eu vim para arrancar de dentro de você a tua angústia. Eu vim hoje para te fazer sorrir. Eu vim para te alegrar. Eu vim para mudar a tua história. Para trazer de novamente a esperança. Fazê-la viver novamente. Não, toma posse aí, irmão. Porque você não está entendendo o que Deus vai fazer hoje. Ou Ele está fazendo hoje já. Ele veio para mudar. Ele vai arrancar de dentro de você essa tristeza. Pastor, mas tem tempo, não tem problema. Hoje é o fim da tristeza. Dá para tomar posse? Dá para tomar posse? Você está em casa, irmãos. Você que está me assistindo, toma posse. Eu não sei o que você passou nesse período, mas Deus veio para arrancar a sua tristeza. Deus veio para te trazer esperança. Deus veio para te fazer sorrir nesta noite. Parece às vezes que nós vamos parar. Eu já passei por momentos difíceis, irmão. Já teve um momento de eu querer desistir, falar, não quero mais. Mas como, irmão? Para onde eu vou? A quem recorrer? Ficar em casa, fazer o que em casa? A quem buscar em casa? Quem vai me confortar? Quem vai me trazer a alegria de volta? Quem vai no nosso íntimo lá dentro? As marcas podem estar até para o lado de fora, mas lá dentro tem que estar curado. Lá dentro tem que estar sadio. Lá dentro tem que haver uma alegria. A Bíblia é muito clara quando ela fala, olha, que só sai da nossa boca, o coração está cheio. Se nós estivermos alegres, nosso rosto vai transfigurar na alegria. Mas hoje Jesus vai transfigurar você de volta para a alegria. Ele vai arrancar essa tristeza do teu coração. Tem 5 minutos para nós resumirmos daqui. Todos conhecem, talvez alguns conheçam a minha história, outros não sabem o que nós passamos. Mas em 2008, irmão, quando eu fui assaltado, que nós tomamos tiro em casa, que eu passei por um vale desse, não foi muito fácil para nós. Tinha momentos que nós queríamos desistir de tudo, porque falaram, não dá mais. As coisas estão difíceis. Os ladrões entraram em casa, assaltaram, queriam invadir meu lar. Tomei 2 tiros, 3 tiros foi disparado, 2 pegou em mim. Eu tive essa felicidade, eu posso dizer dessa forma, porque eu estou vivo. Porque Deus nos guardou. É por isso que eu digo que nós nunca estamos só, não adianta. Você não está só nessa luta. Ah, pastor, mas como que Deus permitiu? Ele permitiu, mas Ele estava junto. O problema é se você estiver sozinho, mas se Jesus estiver com você, irmão, fique em paz. É essa que você tem que ter certeza, é isso que você tem que ter em você. Tem que entender que Deus está com você. O fato do vento estar batendo, estar soprando, os destroços estão aí, mas Deus está com você, é o que importa. Porque se Jesus está no lugar, está no barco, irmão, pode ficar tranquilo que você não vai afundar, você não vai se perder, o mar vai se aquietar e você vai atravessar e vai chegar no seu destino. Isso que importa, é você entender que Deus está com você.
Tomei 3 tiros, 2. Um passou, mas os 2 pegaram. Um pegou no meu rosto. Naquele momento para mim foi um fim, mas eu disse, acabou para mim a história aqui. O sentimento que me veio naquele dia, irmão, foi, acabou. Eu olhei para minha menininha, a Rebeca tinha 5 anos. Estava debaixo de uma mesa, a mesa da nossa cozinha. E eu do lado de fora, baleado. A minha esposa estava, a Rosa estava desesperada. Uma mãe sem saber o que fazer naquele momento, com 3 camaradas dentro de casa, armados, eu baleado, e agora? Aí eu vou falar de mim, porque eu não posso me responder por ela. Mas eu imagino o que ela passou. O momento que ela viveu. Eu, a vítima, estava vivendo naquele momento dos tiros. Para mim, eu falei, não vou viver só alguns minutos agora. Não dá tempo de fazer muita coisa não, mas eu tenho que aproveitar esses poucos minutos que eu estou respirando. Para mim, disse, é o fim. Mas corri para o carro, pedi para o menino que estava lá me levar para o hospital. Corremos para o hospital, chegamos no hospital, os médicos rasgou minha roupa, me colocou no soro, eu fui dando pelo socorro. Do Pimenta aqui passamos, passou nós aqui para o Padre Bento. Quando chegou no Padre Bento era mais ou menos uma 00:30. E alguém veio me analisar e diz, olha, não tem jeito, seu olho nós vamos ter que arrancar. E muito sangue, um tiro no pé. Para muitos já não ia voltar mais. Mas eu não estava sozinho. O que me confortou nesse meio tempo foi que Deus estava comigo. Dá para você entender? Diga amém. É nós entendendo que mesmo na nossa dor, mas o Senhor estava comigo. A médica olha para mim e diz, olha, senhor Antônio, nós vamos ter que arrancar o seu olho. Eu disse, arranca. Mas o Senhor soprou no meu ouvido e disse, eu sou o médico dos médicos. Aí eu entendi que só ia arrancar se Deus assim permitisse. Mesmo ainda que o quadro olhando carnalmente não tem jeito. Mas Deus disse, eu sou os médicos dos médicos. Em outras palavras, Deus dizia para mim, eu vou dar um jeito neste negócio aí. Três horas da madrugada veio outro oftalmologista me analisar, a mesma situação. Eu tive a graça naquela noite, naquela madrugada, por 3 vezes ouvir a voz de Deus. Diga glória a Deus. Porque a Bíblia diz que na nossa angústia o Senhor se faz presente. Eu estava em cima da maca, o médico me analisando, e o médico disse, nós vamos ter que arrancar o seu olho, a sua esposa vai ter que assinar um termo de responsabilidade para arrancar esse órgão. Mas eu quase disse, mas arrancar o quê? Se a bala já arrancou tudo. Mas ele disse, vai ter que arrancar aí, amém. Aí saiu, daqui a pouco Deus soprou no meu ouvido, eu sou os médicos dos médicos. Dizendo novamente, eu vou dar um jeito nessa situação. 6 horas da manhã, a mesma situação, outro oftalmologista, porque eles ficaram desacreditados que aquilo que estava em meu rosto, o meu olho arrancado, aquilo tinha sido uma bala. Na mente dos médicos, aquilo tinha sido uma paulada, eu tinha sofrido um acidente, alguém bateu em mim com alguma madeira. Eles não acreditaram que foi uma bala pelo tamanho do arrebento que estava no meu rosto. Isso aqui abriu, irmão, hoje está perfeito, diga glória a Deus, porque médico não arrumou, mas Deus arrumou, está perfeito, mas isso aqui abriu, meu rosto abriu. 6:30 da manhã, a mesma situação. A médica olhou para mim e disse, nós vamos ter que tirar o seu olho. Não temos o que fazer, nós nunca vimos um caso desse. E eu falei, graças a Deus que eu sou o primeiro. E vocês vão ver um milagre acontecer hoje aqui pela primeira vez também. Aí Deus soprou no meu ouvido novamente, eu sou os médicos dos médicos. 4:30 isso foi na terça, na quarta-feira, 4:30 da tarde. Uma enfermeira veio me buscar para me levar para a sala de cirurgia. E quando eles vêm me buscar, eu tomei um choque. Eu falei, mas já? E o meu medo era a anestesia que eu ia tomar. Como eu tinha medo daquela anestesia chamada hack, que as mulheradas tomam aí quando está gestante, quando vai dar luz. Porque eu vejo mulher reclamando da coluna. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que tomar uma injeção na coluna. E esse era o meu medo. E eu falei para a enfermeira, eu posso ir até o banheiro? E ela disse, mas tem que ser agora. Eu falei, ou você deixa, ou eu vou fazer aqui. Mas aí eu falei isso e fui para o banheiro orar. Eu falei, Deus, entra comigo naquela sala. Não me deixa só lá. Aí ela bateu na porta e disse, o senhor Antônio, vamos que está atrasado. O médico está na sala. Eu falei, tá bom. Eu fui abrir a porta, entramos na sala. Aí tinha uma equipe médica, tinha uns 5 médicos.
com anestesista e tudo mais. Aí eu falei, antes de o senhor me aplicar anestesia, eu falei para eles, faz o que você sabe de melhor para mim. Ele falou assim, a gente vai tentar, porque o seu rosto, nunca pegamos um caso desta forma. E aí ele aplicou a anestesia, eu tinha um acesso no braço, acabou sendo pelo braço, ela deu uma anestesia geral, eu apaguei, questão de segundos. Quando foi 6h30 da tarde, eu me acordei. A enfermeira veio correndo até a maca que eu estava, me pegou e disse, eu está bem? Eu falei, estou ótimo. Ela disse, tenho uma notícia boa para dar para o senhor. Eu disse, então diga a notícia boa. Ela disse, seu olho está no lugar. E eu todo inchado ainda, meio tonto, eu disse, glória a Deus. Aí ela me levou para a sala, depois de 1h30, por volta de uma hora e meia, 2 horas, a equipe médica foram me visitar. Entraram no quarto e falaram assim, você está bem? Eu falei, estou ótimo. Ele disse assim, um dos médicos disse assim, preste bem atenção, irmão. Quero que você preste atenção nesses detalhes. Ele disse, você está bem? Eu falei, estou bem. Um deles disse assim, você pode rezar muito para o seu Deus. Dessas suas palavras. Quem te operou foi Deus, não foi nós. Dá para você entender isso? Essa, pastor, foi as palavras que eu ouvi dos médicos, de um deles. Eles dizem assim, olha, você pode rezar muito para o seu Deus, porque quem te operou foi Deus. Automaticamente a lágrima rolou no meu rosto. Quando eu saí de lá, só para você entender o processo, quando eu saí do hospital, resumindo tudo que a minha hora já estourou, todo mundo que me encontrava na rua, macumbeiro, pai de santo, prostitutos, colegas que viviam na bagunça, que vivem na bagunça, pessoas que me conhecem, que a gente é ferante, irmão, então a gente tem um conhecimento fora do normal, muita gente me conhece. As pessoas olhavam para mim e diziam assim, foi Deus que te deu vida. Você não entendeu, né? É olhar para o destroço que estava em minha vida, aquele monte de linha pendurado no meu rosto, que tinha linha, parecia um cachecol, sei lá, cachecol, aquele manto que as mulheres usavam antigamente, cheio de linha, que fazia crochê. Era até só linha, muita linha no rosto, tudo costurado. E as pessoas olhavam para mim, mas como você está vivo, você tomou um tiro na cara, no rosto, e você está de pé. Aí eles dizem assim, isso é Deus. Eu quero dizer para você, para nós encerrarmos aqui, que mediante a tua luta, o destroço que eles estão enxergando, que você está passando, que você passou, que ficou algumas coisas, eles vão ter que glorificar a Deus. Que olhar para você vai ter que falar, é Deus a sua vida. Tudo que nós passamos é para o nome do Senhor ser glorificado. A pandemia está passando, irmão, o nome do Senhor está sendo glorificado. Mesmo mediante as lágrimas, as dores, as mortes, Deus está sendo glorificado. Um versículo chave para nós fecharmos aqui nessa noite. Apocalipse do capítulo 21, versículo 4, ele diz que o Senhor enxugará dos nossos rostos as nossas lágrimas. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia. O Senhor vai nos alegrar. Viva! Se alimente de Deus. Se encha dele. Paulo disse, dê graças a Deus em tudo. Eu posso ouvir um graças a Deus nessa noite para o Senhor? Pela sua circunstância, pela luta que está enfrentando, pelo que você está passando, dá um glória a Deus. Glorifica a Deus. Ele está no controle de tudo. Se eu tivesse desistido, não estaria aqui hoje. Mas o Senhor me fez viver, irmão, estou vivo. Não fiz nenhuma cirurgia plástica. Não. Estou aqui perfeito. Só não enxergo mais, perdi essa visão. A bala, ela estourou meu globo ocular. Isso aqui é uma lente, só por estética. Na verdade, meu globo ocular está aqui dentro, todo costurado, parecendo um planeta Terra. Quando você olha para um globo, ele atrofiou. Tá? Cada dia que passa, ele atrofia mais, ele vai diminuindo. Então eu tenho que ir lá onde eles fazem essa prótese e pedir para que eles possam aumentar um pouquinho mais para poder ficar legal, porque senão eu vou ficar um pouco desigual. Aí eles pintam lá a prótese da cor do outro olho para mim poder estar bem, esteticamente. Mas não sinto dor. Isso não me incomoda. Eu pensei que ia parar de dirigir, que ia deixar até de ser homem, mas não teve jeito. Eu dirijo, eu pego tudo. Não, por falta de carro eu tenho só 5. Diga glória a Deus por isso. Isso não deixou a gente jamais desarmado de alguma forma. Não, ao contrário, isso só me fez crescer.
e entender que Deus, Ele é Deus que faz milagres. Deus muda história. E Ele vai mudar a sua história. Hoje Ele veio para mudar a sua história. Se eu fosse você, eu tomava posse. Porque pode passar essa aí. Fique de pé. Eu quero somente agradecer a Deus pela tua vida. Eu vou transferir esse microfone para uma mão aqui, devido ao nosso pastor presidente, pastor Isaac. E já agradecer a Deus, irmão, por tudo. Obrigado. Gostaria de ter mais tempo para poder passar um pouco mais, mas até que o Senhor nos concedeu nessa noite. Sai daqui de posse de vitória. Você que está em casa, sai animado. Anima-te, anima-te. Pastor, por favor, aplauda Jesus recebendo o servo de Deus. Desperta Brasil, Brasil. Está na hora de orar, que Jesus vai libertar todo aquele que nele